depois de Ezequiel, para ajudar a irmã. Isso. Seja Deus. Quem tem Bíblia, abre aí, em nome de Jesus. Vamos, aleluia, examinar a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1. Aleluia, Deus. Louvado e agradecido. Aleluia, decisão. Deus vivo. O jovem abriu aqui, o jovem Djavan. O jovem Djavan. Ele abriu aqui em Jonas, capítulo 1, foi isso? Decisão também. Porque ele tomou, o Senhor mandou e ele decidiu. Foi uma decisão que ele tomou. Ele tinha decisão de obedecer e desobedecer, mas ele achou mais fácil desobedecer. Mas nós vamos ver aqui em Daniel que há também uma decisão, e ele decidiu obedecer. Oh Espírito Santo, eu sinto o Senhor. Aleluia. No versículo 2 diz assim. Nós vamos ler aqui, começar no versículo 2 a seguir. Aleluia. Vamos começar no 1 para ficar mais fácil, para entendermos. Tem como título a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor, olha só, o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do rei do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, aleluia, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não, aleluia, houvesse defeito algum, formosos, de aparência, aleluia, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem, aleluia, ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E, aleluia, o rei lhes determinou a ração, ou seja, a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que eles, aleluia, que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, aleluia, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Aleluia. E Daniel aceitou, presta atenção. E Daniel, foi Deus que falou com Daniel? Não, foi Daniel, oh Espírito Santo, assentou, aleluia, no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse, aleluia, não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos, aleluia, que são vossos iguais.
aleluia, assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Meu Deus, olha só. Então disse Daniel aleluia, ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: aleluia, experimenta, peço-te, os teus servos de 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas como os teus servos. Somente até aqui. Amém? Já foi orado. Aleluia, louvado e agradecido é para Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Decisão. Está diante de nós decisões. Foi lido aqui nesta noite Jonas capítulo 1. Aleluia, o Senhor deu a Jonas, aleluia, uma ordem. O Senhor ordenou a Jonas: Jonas, vai até Nínive pregar. Vai a Nínive e pregue as minhas palavras. Vai até Nínive, porque Nínive está corrompida. Vai até Nínive e pregue arrependimento. Mas se nós pararmos para analisar, como já foi, aleluia, na abertura do culto, esta palavra, o Senhor ordenou, aleluia, a Jonas para ir para Nínive. Mas Jonas, ele achou graça. Não foi nem o Senhor, foi ele mesmo, em desobedecer ao Senhor. Ele achou que aquele povo não merecia. Aleluia. Vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas, ele se achava no direito de dizer que aquele povo não merecia salvação. Jonas desobedeceu. Ao invés de obedecer, ele sacrificou. Ele decidiu ir para Tarse. Foi uma decisão que ele tomou. Nesta noite o Senhor está falando sobre decisão. Aleluia. Ele está colocando sobre a minha frente, sobre a tua frente. Você decide o que você quer hoje. A decisão vai te levar, aleluia, para a bênção ou para a maldição. O Senhor pôs sobre nós hoje, aleluia, que precisamos decidir entre a obediência e a desobediência. Jonas, ele decidiu desobedecer, aleluia, ao invés de ir para Nínive, pregar, clamar, proclamar, aleluia, o evangelho de salvação, de arrependimento, ele decidiu desobedecer. E Jonas, aleluia, na sua desobediência, não foi somente ele que sofreu, aleluia, as consequências. Na nossa desobediência, não só sou eu que vou sofrer as consequências, mas quem estiver ao meu redor sofrerá. Irmão, você não sabe a graça que eu estou sentindo aqui no Senhor. Oh, Espírito Santo, Jonas decidiu desobedecer, aleluia, e nessa desobediência ele sofreu. Ele comprou uma passagem para Tarsis, porque ele achou que aquele povo não merecia, pastor, aleluia, que aquele povo não merecia, aleluia, salvação. Quem sabe muitos até dizem que muitos sobre Tarantino não merece, mas eu quero dizer para mim e para você nesta noite,
o Senhor mandou evangelizar. Proclame a salvação, proclame a libertação. Aleluia! Quem é você, terra seca, para dizer que alguém não merece salvação? Oh, Espírito Santo! Eu não sei como já foi dito aqui nesta noite. Aleluia, missionária, quando veio levar, ela disse: eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero te dizer na autoridade do Espírito Santo, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Aleluia. Hoje você vai sair daqui decidido de mudança. Aleluia. Você só vai sair daqui da mesma forma se você quiser. É decisão. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão. E Jonas, aleluia, ele achou, como eu já disse, ele achou que o povo não merecia, que Nínive deveria perecer. Aleluia. Mas o Senhor disse: Jonas, quem manda em você sou eu. Aleluia. Oh, e quando ele comprou a sua passagem, aleluia, e entrou naquele navio, ele não sabe o peso que ele levou. Aleluia. Espírito Santo de Deus, quem estava dentro daquele barco pereceu. Aleluia. E o vento começou, o barco começou a ir a pique. O vento veio, o Senhor falou assim: você entrou? Essas são minhas palavras. Já que você decidiu, Jonas, me desobedecer, então eu vou te mostrar quem sou eu. Está acabando a mão da canela de sangue. Oh, Espírito Santo, já que você decidiu, Jonas, desobedecer, eu vou te mostrar. Jonas entrou no barco, entrou lá para o porão e foi dormir. Ele falou: eu vou dormir, eu vou descansar. Aleluia. Quem vai lá? Eu não vou não. Aleluia. Mas quando o Senhor dá uma ordem, aleluia, você pode entrar no mais profundo, o Senhor vai te encontrar. Aleluia. Chamando a câmara de céu. Então não queira que os teus ou que você venha sofrer consequência, não. Faça o que o Senhor mandar. Aleluia. E quando aqueles homens e quando aqueles marinheiros começaram a ver que o vento estava no navio, que aquele barco ia afundar, eles começaram, aleluia, entre si dizer: o que está acontecendo? Aleluia, quem é que está? Aleluia, quem foi que trouxe essa tempestade? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eles começaram a falar entre eles: o que está acontecendo? Eles começaram a tirar tudo do barco, tudo do navio. Aleluia, vamos tirar o peso aqui para ver o que está. Mas o que estava pensando não era nada daquilo que eles tiraram, era desobediência. A desobediência traz um peso que nós nem podemos imaginar. Aleluia. A desobediência traz uma consequência que nós não podemos nem imaginar, não conseguimos nem imaginar. E quando eles ficaram ali e decidiram, quando eles foram ver, tá lá Jonas, no sono da indolência, aleluia, descansando. Chegaste, eu posso até ver ele roncando, pastores. Aleluia, ele roncando, igreja. Talvez você esteja despreocupado. O Senhor já falou.
E aí muitas das vezes estamos aí despreocupados, achando que está tudo bem, e o vento está soprando, a tempestade está aí, assolando, e está tudo normal, está tudo normal. Oh Espírito Santo. E quando aqueles homens se depararam com Jonas e perguntou: quem és tu? De onde você veio? Qual é a tua descendência? A quem é que tu adora? Qual é o teu Deus? E quando ele falou, aqueles homens, meu Deus do céu, se preocuparam, porque o vento estava assolando. E agora o que vai acontecer? Houve uma decisão. Aleluia. Vamos ter que te lançar ao mar. Aleluia. Até ele mesmo acredita. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Então temeram os marinheiros e clamaram, cada um ao seu Deus. Eles começaram a clamar. Aleluia. Lançavam no mar as fazendas. Aleluia. Que estavam no navio para o aliviar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome dos Jonas, porém, desceu a lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou, aleluia, a ele disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: aleluia, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Não deixe com que essa sorte recaia sobre você. Se levante hoje e obedeça ao Senhor, para que nem você, nem os teus venham a perecer, para que ninguém ao teu redor venha a perecer. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão, aleluia, sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra? E começou a perguntar. E por fim Jonas foi lançado ao mar, e o peixe o engoliu. Mas o que eu quero trazer para mim e para você nesta noite é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência vai nos trazer, aleluia, favor de Deus. A decisão de Jonas foi desobedecer. E quando nós viemos aqui para o livro de Daniel, houve, aleluia, uma invasão, aleluia, em Judá, porque o Senhor permitiu. O Senhor que entregou o rei Joaquim, aleluia, ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Irmãos, a situação nas nossas vidas, que o Senhor é que permite nós passarmos. O Senhor, Ele nos permite passar. Eu não sei quais são as aflições que você tem vivido nesses últimos dias. Eu não sei quais são as suas aflições que você tem sobrevindo sobre você. Eu sei sobre as minhas, que não é minha, é do Senhor. Aleluia, porque se não fosse Ele, verdadeiramente eu não estaria aqui. Mas por eu estar ouvindo a voz de Deus, por decidir, eu decidi obedecer e ouvir a voz dele. É por isso que eu estou aqui nessa noite. E se você está aqui também nessa noite, é porque você ouviu a voz de Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o Senhor entregou, aleluia, Judá, aleluia, ao rei da Babilônia, e todos os seus utensílios. Mas aonde eu quero chegar, aleluia, é na decisão, aleluia, que Daniel assentou seu coração em não se contaminar com os manjares e bebidas do rei. Nesses últimos dias, se nós pararmos para analisar, aprove a Deus que o Senhor continue guardando esses jovens, que o Senhor o guarde com as suas mãos poderosas e potentes, porque Ele tem esse poder.
Mas é necessário que nós venhamos decidir querer. Não é isso? Que o Senhor continue guardando os jovens. Porque não é fácil no mundo ao qual nós estamos vivendo nesses últimos dias. O mundo está aí oferecendo, aparentemente, é tudo bom, mas passa. É passageiro. Mas Daniel assentou seu coração em não se contaminar. Então, ei, jovens, decida a não se contaminar com os manjares. Tome uma decisão. Eu não participo, aleluia, de mesas que o Senhor não está. Aleluia. Salmos primeiro vai nos dizer, Salmos primeiro vai nos dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Aleluia, vamos lá. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Salmos primeiro, pode ficar à vontade aí. Só eu mesmo vou abrir aqui. Aleluia, glória a Deus. Salmos primeiro vai nos dizer, oh Espírito Santo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, aleluia, nem se assenta a roda dos, oh, mas é, aleluia, antes tem o seu prazer na lei do, oh Espírito Santo, e na sua lei medita dia, oh Espírito Santo, seja bendito, bem-aventurado, aleluia, deixe de chamar a cafona, deixe de chamar de quadrado, porque o quadrado vai rolando até chegar no céu, é melhor do que ser redondo. Oh, Espírito Santo, xaramão, e a céu, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ei, é decisão, é decisão. Eu decido não andar segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? É quem não tem nada de bom para lhe oferecer da parte de Deus. Aleluia! Aceite em seu coração a não se contaminar com manjares, com banquetes que te oferecem. Aleluia! E me diz mais, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Só estava sentado. Aqui a palavra diz, nem se assenta. Não precisa você sentar. Aleluia! Não precisa você também, aleluia, ficar, fazer como um outro, né? Está de mal. Não precisa não. Que Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde. Que Deus te abençoe. Ei, passa vem aqui, senta aqui. Não. Eu estou com pressa. Aleluia. Mas que Deus te abençoe. Não precisa você se assentar para dizer que você é descolado, que você é cristão e que está tudo bem. A palavra do Senhor diz, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aleluia! Se você for se assentar e achar que se assentar, aleluia! É decisão! É decisão. E Daniel, ele propôs, se assentou no coração, não foi o Senhor, mas foi o temor. Foi um homem cristão dentro dele, o Espírito Santo de Deus, que assentou no coração dele. Ele decidiu, ele poderia, aleluia, como ele foi levado a cativo, ele poderia se misturar. Ei, quem o Senhor separou não precisa se misturar não. Se for o Senhor, não se misture. Para você, para achar que você não é como os iguais. Você é diferente, jovens. Você é diferente, homens. Você é diferente, mulheres. Você é diferente, igreja.
Se misturar, aleluia, só faça a diferença onde você chegar. Seja a luz aonde estiver trevas, porque a luz quando chega, tudo fica nas claras, tudo fica claro. Daniel, ele não precisou se misturar na Babilônia. Davi, aleluia, ele não se misturou. Daniel, Moisés, ele não se misturou no Egito. Ele fez a diferença. José não se misturou. Aleluia. Não precisamos nos misturar com os iguais, porque somos diferentes. Ah, mas Fulano, você não é igual a eles. Minha neta, quando ela fala alguma coisa, mãe, vovó, mas Fulano. Eu falei, minha neta, a Aira, eu não apresentei, tá ali, minha companheira, né, vovó? E, vovó, mas, ei, você não é igual. Você é diferente. Aí quando ela fala uma coisa, ela fala, mas a senhora falou que eu não sou igual. Não é mesmo. Você é diferente. Você veio para fazer a diferença. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor não te chamou para ser como os iguais. Aleluia, porque o igual, ele não faz a diferença. Aleluia, Daniel fez a diferença. Aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego fez a diferença. Aleluia, seja diferente. E quando ele se assentou, aleluia, o eunuco até ficou preocupado de que se ele não comesse dos manjares do rei, se ele não bebesse das iguarias, das bebidas, o rei iria notar. Aleluia, mas ele falou assim, olha, não se preocupe não. Nós vamos comer legumes. Traga legumes. E no dia em que formos para nos apresentar ao rei, aleluia, se você notar a diferença, o Espírito Santo de Deus, ele disse que e Daniel acertou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, aleluia, do manjar do rei, nem com o vinho que ele, aleluia, bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse-se, aleluia, não se contaminar. Mas aleluia, ora Daniel, aleluia, ora Deus a Daniel graça, misericórdia diante do chefe. Tudo isso, irmãos, quando nós assentamos o nosso coração em fazer a diferença, em fazer algo, o Senhor, ele vem com graça e com misericórdia, e ele move o céu, move a terra ao meu e ao teu favor, para que nós venhamos ser honrados diante do Senhor. E o Senhor, ele quer trazer para mim e para você honra nesses últimos dias, mas é necessário que eu e você venham se separar, que nós não venhamos nos contaminar com as iguarias que o mundo lá fora está oferecendo. Ei, decida hoje a não se contaminar mais. Irmãos, eu não assisto não, já faz muitos anos, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sou liberta de televisão. Eu não assisto TV, novela, jornal. Mas jornal é bom, às vezes a gente conhece e sabe algumas coisas por algumas redes sociais. Hoje eu não tenho Facebook, eu só tenho hoje o meu WhatsApp, e já faz um tempo que eu estava sem Instagram, mas devido ao meu ministério, eu precisei voltar de novo com o Instagram, só para postar colocar nas minhas agendas. Mas fora isso, não tenho mais Facebook. Eu entro e saio, vejo o que tiver que ver em questão de notícia, mas eu não assisto. Irmãos, esse carnaval é algo diabólico. Talvez você não sinta para ver, mas já ouvi
viu ou já passou e viu. Eu já vi também. Mas tem sido diabólico. Irmãos, oh Espírito Santo de Deus. Eu vi, a pastora colocou no grupo, nos status dela, na verdade, um vídeo de um macumbeiro. E ele dizendo que nessa época de carnaval, os terreiros é fechado. Eu estou falando de arrepiando. Os terreiros são fechados. Ninguém faz trabalho. Por quê? Porque os demônios estão no carnaval. Estão todos lá. Meu Deus! Irmãos, vamos para